E aí galera, como é que vocês estão? Estão animados? Não sei se você percebeu, mas nós finalizamos o nosso primeiro semestre de 2019. Nós tivemos aí 4 meses com bastante aprendizado, com bastante temas diversos, né? E agora nós estamos chegando no segundo semestre, iniciando com obras da carne. Então esse é o primeiro vídeo dessa série que vai ter 4 vídeos, 4 PGs que a gente vai tratar sobre as obras da carne. E elas são 15 obras da carne. E hoje eu vou falar das obras da carne que dizem mais a respeito das questões sexuais. Então a gente decidiu começar por essas obras da carne porque Paulo também decidiu. E por que Paulo começou com essas obras da carne, né? Então lá ele fala a respeito da imoralidade sexual, a respeito da impureza e a respeito da lascívia. E isso fazia muito sentido para eles naquela época, né? Se a gente pegar um pouco do contexto, o contexto romano, o contexto do povo daquela época, que era totalmente depravado sexualmente. Então, pecados como da bigamia, pecados como do incesto, pecado da fornicação, adultério, era algo assim praticamente normal para eles, era algo assim muito comum. E as religiões, inclusive, daquela época que existiam, elas promoviam isso, né? As próprias mitologias que a gente conhece um pouco falavam que os deuses, que os grandes reis, eles faziam isso, né? Eles tinham essas relações sexuais totalmente ilícitas e depravadas. Então quando Paulo ele começa falando assim, ó, cara, essas coisas são obras da carne, e essas coisas nos impedem de entrar no reino de Deus. Quando ele fala isso, ele fala assim, cara, o cristianismo ele não é o que as outras religiões são. O cristianismo ele não é o que a religião A, a religião B, o que vocês pensam que é certo, não é, cara. No cristianismo não é. É pecado, é errado. Isso vai nos levar para o inferno, vai nos impedir de entrar no reino de Deus. Então a primeira obra que ele fala é a imoralidade sexual. E a imoralidade sexual nada mais é do que tudo que é feito com teor sexual fora do casamento. Se pensa em tudo que é feito com teor sexual fora do casamento, isso é moralidade sexual. Então a única coisa que é moral sexualmente é aquilo que é feito dentro do ambiente, dentro do âmbito do casamento. Saiu fora do casamento é imoralidade sexual. Então pensa em tudo, cara. Fornicação é fora do casamento, então é imoralidade sexual. Adultério fora do casamento, imoralidade sexual. Masturbação, pornografia, linguagem obscena, tudo isso, todos esses pecados, e são dos mais diversos possíveis, se é feito fora do casamento, ou seja, antes de casar, ou se você é casado fora do ambiente da parceria com o teu cônjuge, é pecado, é errado, é obra da carne. E Paulo ele continua e ele fala assim, cara, além da imoralidade sexual, existe uma impureza. Então a imoralidade, ela fala muito a respeito dos atos, só que a impureza, ela já é um estado da mente, um estado do coração. Então fala muito assim de uma sujeira, sabe? Uma sujeira que já é comum de quem pratica a imoralidade sexual. Então se você começa a mexer muito com algo sujo, se você começa a mexer muito com algo que fede, você automaticamente começa a ficar com esse fedor. Então a impureza, ela fala de um estado de mente, sabe? Então isso é muito comum, ainda mais hoje que a gente vive conectado com o celular, a gente vive conectado com a internet, com novelas, com séries, com muitas informações. Então isso não é novidade pra ninguém, que elas têm muito do teor imoral sexual. Isso começa a entrar pra gente. Então é normal você ver uma fornicação numa novela, é normal você ver um adultério num negócio, é normal você ver, eu vou largar o meu cônjuge porque na verdade eu amo o outro e não sei o que. A gente vai se alimentando disso, e quanto mais a gente vai se alimentando, mais isso vai se tornando impuro na nossa mente. Só que entra num estado que a gente pensa, não cara, é normal, é comum. E o último estágio que Paulo fala é a lascívia, que é quando a gente começa a desejar isso. Então você pecar, você errar, você, cara, poxa, caí em masturbação, me masturbei ontem, pequei, cara, vou me arrepender, vou buscar o sangue de Jesus, o sangue de Jesus me purifica, me arrependo disso, amém. Agora se eu continuo me alimentando disso, se eu tenho amigos que falam sobre masturbação, se eu tenho colegas que cara, pra eles é normal, se eu vivo conectado com coisas que tipo assim, ativo o meu libido, que ativo a minha sexualidade, eu começo a me tornar impuro, até o ponto que eu começo a desejar isso realmente, cara, eu desejo, eu quero me masturbar, eu desejo, eu quero ver pornografia, eu desejo, eu quero fornicar. E quando a gente entra nesse estado de desejo, a gente entra na lascívia. E quando a gente deseja algo, quando a gente quer algo, a gente, cara,
eu vou fazer de algum modo com que eu possa fazer isso, mesmo sendo cristão. Esse é o pior estágio, o estágio da lascívia. Então, cara, a gente começa a querer explicar talvez a fornicação, não, porque não é bem assim. A gente começa a explicar que a gente é dono do nosso corpo, e eu posso fazer o que eu quero, e talvez se eu tiver uma relação antes ou fora, e eu tiver um filho, eu não quiser aquele filho, talvez eu possa me livrar dele, porque na verdade o corpo é meu, então o aborto talvez não seja tão errado. Você percebe como é que as coisas funcionam? Então a gente começa a defender as coisas. Por quê? Porque a gente deseja isso. É um estado que isso já entrou no nosso coração. Então, imoralidade sexual fala de mão, impureza fala de mente, mas a lascívia fala de coração. É quando a gente começa a desejar isso. Então que nesse tempo você reflita sobre a tua vida, que a gente possa se autoanalisar, pegar a luz da palavra de Deus, colocar perante a nossa vida e falar assim: Deus, me esquadrinhe, sabe? Sonde meu coração. Qualquer ato de impureza, de lascívia, de imoralidade, que a gente venha se arrepender. Esse é o único caminho para a gente conseguir caminhar com Cristo, nos abrindo mão das obras da carne, nos apegando aos frutos do Espírito e vivendo uma vida de santidade que um dia nós veremos a Cristo. É isso aí e é nóis.